Arthur Conzo e esse é o Conectando Gerações, um projeto que eu tenho pessoal que está buscando apoiar os jovens da nova geração Z, ou das próximas que vierem, a estarem cada vez mais adeptos e também vinculados aos valores que já existem com as gerações anteriores, seja na vida profissional, seja na vida social ou, inclusive, na própria vida pessoal. E aqui hoje eu estou com o meu convidado, um grande amigo meu de anos, né? Acho que a gente nasceu juntos aí. É até uma experiência nova para mim poder fazer um podcast com uma pessoa tão próxima. E agradeço, primeiro, pela sua participação, por estar apoiando nesse projeto e estar podendo vir aqui conversar comigo sobre um ponto que eu acho muito importante, que é o ponto de discussões que precisam ser feitas para que as gerações possam estar ali sintonizadas, né? O Claudinei Salazar, ele é um gestor hoje de uma empresa tech. Vou deixar ele se apresentar melhor, né? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Arthur. É um prazer estar aqui. Antes de me apresentar, falar que esse projeto tem tudo para crescer aí e com certeza vai explodir. E, de novo, é um prazer estar aqui para contribuir. Sou Claudinei Salazar, trabalho como gestor de uma empresa de tecnologia, muito mais voltada para o varejo, na parte alimentar. O que linka muito com o tema que a gente vai falar aqui é que esse ramo que eu atuo trabalha muito com diversidade. Hoje a gente tem a geração Z, tem a geração Alpha que está por vir aí. Então, acho que a gente vai poder engrandecer esse tema e discutir bastante sobre isso, tanto no mercado de trabalho, tanto na parte pessoal. Enfim, vai ser um bate-papo bacana aí, espero que todos gostem. Show de bola, bem-vindo. Eu acho que um tema importante que eu queria colocar, né, num primeiro momento, é dos aspectos que essa nova geração hoje está vindo para os novos trabalhos que elas estão encontrando, né? Você trabalha numa tech super atual, que é uma empresa, não só foi uma startup, mas é uma empresa hoje do segmento referência. Para mim seria interessante entender como que para vocês está sendo receber essa nova geração, principalmente com um dos aspectos que ela tem hoje, que é o de empreender, né? O jovem hoje acredita que o mercado de trabalho, grande parte deles, é empreender. Ele já sai da faculdade, da universidade, com essa ideia de, poxa, eu tenho uma boa ideia, eu vou tentar empreender. E muitas vezes ela chega dentro do mercado de trabalho e acha que o trabalho envolve grande parte do lado do empreendedorismo, né? Do inventar, do inovar e do fazer diferente. Como que você tem visto hoje essas pessoas que estão chegando dessa geração dentro da empresa que você está? Olha, assim, se a gente pegar num modo geral, é um potencial que pode ser muito bem explorado. Só que o que eu preciso deixar claro é que, assim, hoje no nosso país existe um problema cultural. Se a gente pegar historicamente falando, antigamente não se precisava de faculdade. Se a gente pegar nossos avós, até mesmo nossos pais, dificilmente um ou outro tem faculdade, né? Por conta do histórico do país. E aí, depois, na nossa geração, já começa a ter esse pedido, né? De, olha, precisamos ter faculdade para poder você entrar numa multinacional, você entrar numa empresa de grande porte, enfim. E aí, finalmente, chega nessa geração que nós estamos agora. Cara, olha a evolução que a gente, querendo ou não, vem tendo, né? Eu vou colocar assim, lentamente, porque realmente, ao meu ver, foi lentamente. E agora, quando a gente pega essa geração nova, tá tudo muito rápido. Então, é muita informação, é muita internet. Então, tem que ter um certo cuidado para você moldar essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Porque muitas das pessoas que entram, elas querem resultado imediato. E muitas das vezes não vai conseguir. Uhum. Muitas das vezes, o que acontece também... não estou conseguindo um resultado de imediato, vou mudar de emprego, vou mudar de segmento, vou fazer outra coisa. Então, a gente precisa mapear isso com uma certa cautela, precisa também ter uma certa gestão em cima dessas pessoas para que você entenda, primeiro, onde aquela pessoa quer chegar. Segundo, é palpável? Terceiro, eu consigo fazer o crescimento dessa pessoa junto comigo, dentro do meu trabalho? Então, a gente tem que ir mapeando algumas coisas para ver se realmente faz sentido aquele perfil para aquela determinada empresa ou aquele determinado segmento, né? Perfeito. Então só desculpa te cortar, mas... Então, você está trazendo um ponto que eu acho que é uma ótica super interessante, de que não é um problema o jovem vir com o aspecto ou com a expectativa de empreender. Pelo contrário, se a gente souber usar isso da melhor forma, a gente consegue fazer com que o nosso trabalho
ele também evolua, porque empreendedorismo ele vincula a proatividade, ele vincula você entender 360 sobre determinados temas, e aí um contraponto é a responsabilidade que você, como gestor dessas pessoas, tem em identificar quem tem esse perfil empreendedor ou que tem essa vontade de empreender e sugar o melhor possível deles para você poder crescer como negócio, né? Perfeito, isso que você está falando faz muito sentido e eu também concordo. E outro ponto que eu acho que assim, a gente precisa deixar claro até para a molecada que com certeza vai nos assistir, é que assim, não basta só você querer crescer, não basta você só ter ideia, você tem que estudar. A gente não pode deixar o estudo de lado. Eu falo que assim, hoje eu posso bater no peito, eu sinto orgulho de falar que eu tenho 3 faculdades, assim como você também. Por nós sermos próximos, eu sei o seu trajeto, o seu crescimento profissional. Só que quando a gente olha lá atrás, quando a gente era moleque, vamos dizer assim, a gente não pensava em ter 3 faculdades, 4 faculdades, estudar, fazer curso, não sei o quê. Só que ao decorrer do tempo da nossa jornada de trabalho, nós entendemos que é necessário. Por quê? A gente precisa mapear aquilo que a gente quer e entender qual que é a necessidade que o mercado está pedindo. Então, hoje tem muito talento no mercado, aí, muito jovem, muito talentoso, só que às vezes só o talento não basta. A pessoa precisa se aprofundar um pouquinho mais, entender mais sobre o conteúdo, para que ela possa explorar. Coragem, eu acho que também tem que ter. Quantas vezes a gente já discutiu alguns temas que a gente acha que vai dar certo, mas às vezes falta coragem, às vezes falta um incentivo, às vezes falta alguma coisa. Então, eu acho que assim, primeiro de tudo, vamos pôr os pés no chão, vamos entender o que está acontecendo, quais são os passos que a gente pode alcançar e se é possível. Não adianta também a gente só sonhar. Óbvio que você até costuma dizer sobre o Walt Disney, né, que nós temos que sonhar, e realmente nós temos. Só que não adianta eu sonhar com algo que não é palpável, que eu vou acabar me iludindo, eu vou acabar ficando para trás. Então, hoje as empresas, eu vejo que muitas das empresas entendem isso, só que tem um gap também que existe muita gestão do passado, que ainda precisa entender a cabeça, né, a mentalidade do jovem de hoje. Então, existe esse gap aí que muitas das vezes acaba criando esse atrito. E aí é onde eu te falei, na primeira dificuldade que essa nova geração pega, ela já quer mudar, ela já quer ir para um outro lugar, ela já desiste. Então, precisa ter, eu acho que assim, nós precisamos ter a experiência do mais velho, a vontade vamos colocar assim, do intermediário, né? A expertise dessa virada de chave e a inovação da nova geração. Tem que ter. É um conjunto, é igual futebol. Futebol não dá para você só jogar com molecada, com sub-18 no profissional. Não vai ganhar. Só raras exceções. Então, eu penso dessa forma. Tem que ser um conjunto, né? Para que fortaleça, porque cada um vai ter a sua fortaleza ali que faça com que algo dê certo. Perfeito. Não, eu acho que esse ponto que você colocou é bem, bem importante, que é justamente o que eu acredito muito do Conectando Gerações, né? Que é o não esquecer tudo aquilo que foi bom no passado, né? E que a gente aprendeu criando casca, mas também não deixar de ouvir, né? Aquilo que está vindo novo, né? Quais que são as necessidades novas da população, porque é aquilo que a gente vê hoje em dia, né? O consumidor ele tem mudado, né? E você hoje trabalha em uma tech de informações, de dados, você, mais que ninguém, sabe a importância da utilização dos dados para o entendimento do consumidor. E se o consumidor está mudando, as empresas têm que se adaptar. E não tem como nós não contratarmos pessoas jovens, porque são as pessoas que estão vindo, né? Eu posso contratar ela com 18 anos ou posso contratar ela com 25 anos. No final, eu vou estar trazendo a nova geração de alguma forma para dentro da minha empresa, né? É que é o ciclo, né? É o ciclo da vida. Acaba sendo uma forma natural. Só que muitas das empresas, ela acaba sendo resistente a isso. Ela acaba prolongando vamos colocar assim, a velha guarda por conta ou medo ou receio dessa nova geração. Ou às vezes ela não está preparada para isso. Se a gente parar para pensar, tem muitas empresas familiares hoje que é a família que gere o negócio. E quando vem uma nova geração, acaba esbarra numa parede ali que muitas das vezes essa família não está preparada. Não tem essa estrutura. Porque as tomadas de decisões é muito voltada ali nesse grupo. Então, quando pega uma nova geração que quer sair da casinha, acaba esbarrando, né, nisso e acaba não acontecendo. Então, assim,
Hoje eu vejo com bons olhos esse crescimento que, como eu falei historicamente, se a gente parar para pensar, como você falou de empreendedorismo, hoje o Brasil, o que vem tendo de abertura de empresas, né, dentro do país é absurdo. Óbvio que a gente tem uma série de problemas, né, de empecilhos, de adversidades, que aí envolve tanto política, financeiro, que não vale a pena a gente entrar aqui, mas, assim, as pessoas estão buscando isso. As pessoas querem empreender. Então, isso é um ponto positivo, porque existe inteligência aí fora, né? Existe talento aí fora que a pessoa ela tá com coragem para ir. Óbvio que ela vai esbarrar em algumas coisas, mas muitas das vezes vai dar certo. Então, isso é muito bom. E se as empresas conseguirem explorar isso, com certeza ela vai ganhar. Vai aumentar o portfólio dela, muitas das vezes vai aumentar o lucro, vai trazer novidades para dentro da empresa, vai rejuvenescer, vai trazer novidades, enfim. Eu acho que é um ponto que vale muito a pena as empresas explorarem. Perfeito. E você sente, no ambiente que você está, ou com as pessoas que você conversa, você é um cara que está sempre articulando com novas pessoas, pessoas de outras empresas, você sente que as empresas estão discutindo sobre esse tema? Estão discutindo sobre como a gente pode se preparar para as pessoas e as necessidades das pessoas que estão chegando? Olha, eu acredito que sim, tá? Como eu falei, sempre vai ter aquela empresa resistente, mas vai chegar um momento que ela vai ter que adotar o que está acontecendo. Se nós pararmos para olhar as principais, né, as multinacionais, todas aderem isso. Vamos pegar, por exemplo, o próprio Facebook. O Facebook ele está atrás de inovações. Ele adquire uma empresa ali, adquire uma startup aqui, a Amazon faz a mesma coisa, o X, enfim. Tem várias empresas que elas estão buscando inovação. A própria Google, se a gente parar para pensar historicamente, a Google foi uma das primeiras que tentou mudar a chavinha do pensamento do mundo corporativo. Quem não lembra da história, não, lá na Google tem ping-pong, tem videogame para você se distrair e tal, para trazer, você pode ir de bermuda. Não estou querendo falar que isso é o melhor cenário para o mundo corporativo, não. Só estou falando que assim, uma empresa ela identificou uma possível ação que mude a chavinha dentro da empresa. O próprio Steve Jobs. Quantas vezes ele esbarrou dentro da Apple com as novidades que ele tinha? Pô, as pessoas não acreditavam no cara. Tiraram a empresa dele. Tá? Depois deu um jeito de voltar, voltou e trouxe e virou a potência que é hoje. Então, é aquilo. A empresa tem que estar preparada. Se a empresa não estiver preparada para aceitar essa nova geração e essa nova gama de talento, vai gerar problema. Infelizmente, vai acontecer. Mas, de novo, eu vejo com muito bons olhos. A empresa onde eu trabalho hoje, ela super aceita isso. Ela até busca isso no mercado, então isso é muito importante. Então, assim, se a gente parar para pensar em empresas multinacionais que estão aqui no Brasil há muito tempo, você vê que já tem tido uma mudança, né? Vou dar um exemplo aqui é um tema delicado por conta da pandemia, mas assim, a pandemia ela gerou o home office. Foi uma necessidade que precisou naquele momento, mas olha hoje o cenário hoje. Muitas empresas ainda atuam com home office. E hoje a nova geração, olha como é que são as coisas. A nova geração busca home office. Ela não quer jamais o presencial. Então, assim, a empresa, olha como é algo que vai abrindo o leque, né? O que se tornou uma necessidade aqui, hoje, também é uma necessidade, mas de uma forma diferente. Hoje, eu conheço muitos jovens que falam, putz, cara, não sei se faz sentido eu trabalhar presencial 100%. Eu já prefiro trabalhar home office ou híbrido, né? Que é o que vem acontecendo. Então, assim, as empresas vão ter que se adaptar. Perfeito. Não tem muito o que falar. Não, a gente tem vários desafios, né, no mercado de trabalho hoje. Acho que a liderança é um deles, onde a gente, não só os líderes vêm se adaptando ou precisam buscar ferramentas e formas de se adaptar um pouco sobre as novas gestões e novas necessidades, mas também existem desafios que a própria nova geração já está gerando, e as redes sociais têm sido um meio pelo qual elas conversam. E isso toma uma proporção muito grande. No momento que eu posto um vídeo, dependendo de quantidade de seguidores que eu tenho ou da ferramenta que eu uso para potencializar esse vídeo, ele chega na casa de todo mundo, né? E alguns desses desafios, né, dentro
da nova geração e da atualidade, falando de trabalho, eu vou citar eles aqui para você, tá bom? Eu quero sentir o que você sente desse... qual é a sua primeira percepção sobre esse tema que eu vou te falar? Lembrando que a gente veio de uma época onde não existia, né, na escola bullying, né? Existia ali as brincadeiras, existiam coisas que aconteciam e que hoje elas são consideradas preconceitos, são consideradas bullying e, ok, estamos vivendo com isso e as novas gerações têm isso muito claro para elas, né? Sim. Não existe mais você desrespeitar qualquer pessoa por qualquer motivo. Mas na nossa época, se eu dissesse um tema desses daqui que eu vou dizer, provavelmente a gente olharia e falaria, poxa, que falta de respeito que a pessoa está tendo com a empresa dela, né? Mas hoje é feito pela nova geração, claro que não por todos, por aqueles que são da nova geração, mas que estão com uma mentalidade muito errada, ao meu ver. E aí eu quero ver o que você acha de cada uma delas. Então, o primeiro dela é task masking, não sei se você já ouviu falar, mas é aquele funcionário que finge produtividade. Pega o notebook, fica andando pela sala, finge estar sempre no celular numa ligação, não atende o telefone porque no home office não está fazendo nada, mas não atende e fala, poxa, eu estava ocupado. O que você acha desse task masking utilizado aí pela nova geração e compartilhado em redes sociais? Então, vamos partir primeiro da parte da rede social. Existe um problema muito grande hoje aqui na nossa cultura, não na nossa como no mundo inteiro. Eu acho que, assim, a rede social, ela tem dois caminhos. Você pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal. Isso é fato. Só que muitas das vezes as pessoas elas não entendem isso. Às vezes ela quer buscar fama, às vezes quer ganhar dinheiro, às vezes quer fazer uma brincadeira, quer fazer alguma coisa, e ela acaba se perdendo no meio disso. Agora eu vou voltar pegando essa pessoa que finge que sempre está ocupada, que sempre está não sei o quê. Cara, às vezes a pessoa vai fazer uma brincadeira na internet e pega mal. Acaba sendo mandada embora por uma brincadeira, né, boba. Só que vamos partir da premissa que a pessoa realmente faça isso no dia a dia. Cabe o gestor entender e captar esses sinais. Cara, não é possível que uma pessoa, eu falo humanamente, assim, na minha opinião, humanamente não tem como uma pessoa ser ocupada todos os dias. 100% do horário de trabalho dela. É impossível. Humanamente é impossível. Eu falo por conta de fisicamente e psicologicamente. Não tem como. Óbvio que, assim, nossa agenda, se a gente abrir nosso computador aqui, nossa agenda vai estar lotada. Normal, mas dentro da medida do possível. Só que essa pessoa que está muito mais preocupada em se mostrar para os outros, ela acaba perdendo algo importante, que é o trabalhar para ela mesma. Hoje, quando eu trabalho, primeiro que eu trabalho para mim, né, visando o meu futuro. E depois eu penso na empresa, porque é uma consequência. Se eu trabalhar para o meu futuro, automaticamente eu estou trabalhando para o futuro da empresa. Agora, uma pessoa que está muito mais preocupada em fazer essas brincadeiras, ficar percolando, ficar, né, sabe, fora do... Percolando, eu gostei. Você gostou, né? Que a pessoa que, assim, ela está num mundo paralelo, ela vai acabar ficando para trás. Infelizmente. Perfeito. Esse tema é um tema muito importante porque pode parecer brincadeira, mas é algo que tem sido comumente falado nas redes sociais. E é ruim, porque é isso, né? O que você falou, são pessoas utilizando da ferramenta, que é ótima, né? E não para fazerem o seu marketing pessoal profissional, e sim para propagar coisas que não te tornam úteis para sua empresa, né? E aí Perfeito. É onde você colocou. Se a empresa, pelo que eu entendi, né? Você me corrija se eu estiver errado, mas se a empresa ela está olhando para o seu funcionário, está acompanhando o que ele está fazendo, ele não abre precedentes para que isso aconteça, né? Perfeito. Porque o funcionário não só... E não é uma questão de vigilância, né? É uma questão de métricas que acompanham. Se eu sei que ele não está sendo produtivo, eu vou e ajudo. Se eu sei que ele está fingindo produtividade, não está entregando o que ele poderia, também eu vou e ajudo. Mas que isso não fique no âmbito de uma decisão que o funcionário possa tomar, né? Vou fingir que estou trabalhando, porque isso, a longo prazo, não fecha a conta, né? E você colocou um ponto muito claro que é sobre vigilância. Da forma que a gente está conversando aqui, parece que a gente tem que ficar, né, vigiando, ter rastreador, tudo. Não é isso. A função do gestor também é entender como é que o seu funcionário divide o dia dele para fazer as suas tarefas. É tudo acordado, é tudo em reunião,
são metas, né? São métricas. Então, hoje, quando a pessoa está, de novo, percolando, é porque tem alguma coisa errada. Seja por parte do gestor ou seja por parte até do funcionário. Então, deixar claro que não é só porque a pessoa está fazendo essa, vamos colocar como brincadeira, que a culpa seja só dela. Não, não é isso. É uma série de fatores. Porque é função da empresa monitorar e dar diretrizes para o funcionário. Aí vai caber ele querer seguir ou não. Né? Porque ele pode se boicotar sim. Pode ter o cara que, mesmo com demanda para fazer, ele está fazendo gracinha, tá querendo fazer TikTok, tá querendo fazer não sei o quê. Pode acontecer. E tem muitos, tá? Mas também tem aquele que usa o TikTok a seu favor. Ó, acabei de fazer TikTok, nem vou falar de TikTok, vou falar do LinkedIn, que é uma ferramenta de trabalho. O cara faz uma reunião com um cliente, tira uma foto, publica, fala, ó, baita reunião, gera engajamento para ele. Quem olha de fora, olha essa pessoa e fala assim, opa, baita profissional. O cara tá trazendo pontos que agreguem valor para ele. Não, e refletem a empresa também, né? Porque também. Se a pessoa está engajada, está motivada, a empresa está fazendo com que ela se sinta assim, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Tem o segundo tema, que é o quiet quitting, que é aquele funcionário que não está feliz e simplesmente falta, arruma atestado, que já acontecia há muito tempo, mas hoje tem um nome, né? Quiet quitting, que é o de demissão silenciada, que eles chamam. E isso eu acho que é um dos temas mais delicados a se tratar. Porque desde a nossa época já existia isso, tá? Isso aí é mais velho do que... Enfim, é muito comum. Porque muitas das vezes, assim, a pessoa não está feliz. Só que a pessoa tem o quê? Compromissos dentro de casa, com a família. Então, ao invés dela se lançar ao mercado no sentido assim, cara, eu não estou feliz no meu trabalho, vou procurar outra coisa, ela começa a ficar acomodada. E aí ela começa a boicotar não só a ela, como a própria empresa. Porque, assim, hoje a legislação, não vou falar de legislação porque eu também não sou perito nisso, mas o básico nós conhecemos. Ela meio que protege tanto o funcionário quanto a empresa. Então, às vezes, a pessoa passa mal, é comum, faz parte. Ela vai no hospital, pega um atestado e leva para a empresa. Só que muitas das vezes essa pessoa que já está acomodada e já está infeliz, ela começa a usar dessa... Não vou colocar artimanha porque é algo que pode acontecer, mas ela torna isso uma artimanha para ela burlar esse sistema. Então, aí o que ela faz? Tô com conjuntivite. Essa história é clássica, todo mundo conhece. Passa sabonete no olho, tô com conjuntivite, vai no hospital, pega um atestado. Tá dando ideia aí para a nova geração. Gente, isso aí como diz meu pai, é mais velho que andava atrás. Isso aí é comum. Só que, de novo, a empresa ela precisa ter diretrizes e mapear isso. Quando eu falo empresa, eu falo gestor. Longe de mim, de novo, fazer fiscalização. Faz parte ficar doente, faz parte ter problemas. Tanto é que tem muitas empresas que não é que ela não cobra atestado, mas ela é flexível com algumas coisas. Você fala com o seu gestor, tive um problema com meu filho. Tenho que ir na reunião de escola do meu filho. Tudo bem se eu for? Vou ficar ausente 3, 4 horas? Tudo bem, pode ir lá. Então, tudo é negociado. Só que aí, de novo, voltando ao tema que você falou, a gente se esbarra naquela pessoa que está acomodada, que ela está infeliz. E aí eu sempre bato na tecla. As pessoas precisam entender, cara, você não está ferrando a empresa, você está ferrando a si mesmo. Você tem que ter claro isso, porque você é a sua própria empresa. Se você não gerir você mesmo, não vai ser a empresa que vai gerir, porque tudo depende de você. A empresa abre portas, você vai se você quiser. Perfeito. Eu acho que isso, inclusive, eu não te comentei, mas sempre que você quiser falar com o público é só olhar naquela câmera ali. Mas eu acho que é um tema importante de trazer, que é o de... e que eu entendo que você está trazendo, que faça task masking, quiet quitting. No final, você não prejudica a empresa, né? A corporação ela é muito maior do que somente você. Isso significa que qualquer ação sua... A positiva, ela gera muito mais do que a negativa. A negativa, ela não vai prejudicar a empresa e vai prejudicar você. A positiva vai ajudar a você crescer dentro da empresa e também vai ajudar a empresa a chegar no objetivo que ela tem. Então, é muito pequeno imaginar que qualquer ação dessas, né, desses termos que a gente está utilizando aqui, você vai conseguir atingir a empresa negativamente. Pelo contrário, o que você está trazendo, isso pode não só te acostumar a fazer algo que não faz sentido, porque se você faz em uma empresa, você provavelmente amanhã
vai fazer em outra. Então, ajusta desde já. Sim. Tanto quanto a empresa, se ela perceber ou não, tanto faz, porque ela vai chegar no objetivo dela com outra pessoa. Terceiro, office ghosting. Passei na entrevista e não apareço no primeiro dia. Já ouviu falar dessa? Cara, isso é complicado. Porque, assim, eu não vou nem falar complicado, pra mim é bizarro, tá? Tem um outro nome, até fazendo um ajuste aqui. Career catfishing, que é o aceita e não aparece. O office ghosting, que também é a ausência do trabalho, né? Então, pra mim isso é bizarro porque, primeiro, a empresa, ela tem que captar talentos fora do mercado, certo? E você, que em tese tem o seu talento, que eu acredito que todos tenham um talento, você também está buscando se entrar no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que os dois se conversam e se alinham e dê tudo certo, cara, não faz sentido você não ir no primeiro dia de trabalho, a não ser que aconteça alguma eventualidade que realmente justifique isso. Agora, uma pessoa que não vá no primeiro dia de trabalho, ou por desleixo, perder o horário, isso para mim, desculpa. Não, a pessoa se eu sou o gestor, ela nem volta. A não ser que realmente tenha acontecido algo que faça sentido. Agora a pessoa virar para mim e falar assim, pô, perdi o horário. Fala, amigo, você vai me desculpar. Não, você não faz sentido você estar no meu time. Porque, cara, a gente tem que ter compromisso. De novo, o compromisso não é com a empresa, é com você, cara. Se você não tem compromisso com você de chegar no seu horário de trabalho, você vai ter compromisso com quem? Então isso é algo que, querendo ou não, está começando a ficar comum no mercado. Assim, lá na empresa onde eu trabalho, eu não conheço ou não ouvi isso ainda. Mas isso não quer dizer que já não tenha acontecido, tá? Mas eu já ouvi de amigos, já ouvi na internet que isso é mais comum. Mais comum não, tá virando comum, né? Incrível. Bom, tem alguns outros temas aqui, mas eu acho que eu vou mudar de tema. Falando do que você tem visto dentro da empresa que você trabalha, ou de novo, né, com pessoas que você troca e conversa por aí. Como tem sido a ansiedade desse funcionário da nova geração quando ele entra na empresa e ele tem expectativas de ou crescimento rápido ou de movimentações, enfim. Porque, né, exemplos à parte. Na nossa época, existia uma carreira um pouco mais clara. Sim. Né? Você chegava, você sabia quais eram os níveis ali para se passar. Se você era um assistente, você sabia que existia o analista, que existia o coordenador, e você colocava isso como uma ambição e traçava as suas estratégias ali para conseguir chegar. E pelo que eu vejo hoje dos ambientes que eu estou e das pessoas que eu converso, as coisas têm acontecido com variáveis menos claras. Ainda que você tenha mais informação, você tem variáveis menos claras do que você de fato precisa fazer para chegar em determinado lugar. Perfeito. Como tem sido isso para você? Olha, aí é aquilo. Aí eu coloco essa responsabilidade para a empresa. A empresa ela precisa traçar e deixar claro para os seus funcionários quais são as métricas que ela precisa para atingir ou um cargo, ou alguma coisa que ela almeja e que seja palpável dentro da empresa, porque a empresa oferece isso, né? Então a empresa ela tem que ser clara. E automaticamente o gestor também precisa ser claro. Porque muitas das vezes também o que acontece? A empresa tem as diretrizes lá dentro estabelecidas, só que o gestor não faz uma gestão adequada. Então, assim, eu particularmente sou uma pessoa que eu amo exatas, né? Então, matemática para mim ela é clara. Então, a partir do momento que você tem alguns KPIs que você atinge, né? E você, dentro da empresa, olha que você atingiu e não teve aquele retorno, né? Vamos colocar assim, aquele reconhecimento, então tem alguma coisa errada. Ou é com o gestor ou é com a empresa. Então, a pessoa precisa mapear isso. Só que, assim, a gente também não pode deixar de lembrar que muitas das vezes a empresa também... por mais que ela tenha essas diretrizes para crescimento e o gestor, vamos colocar como se ele estivesse fazendo o trabalho dele corretamente, às vezes a empresa não tem o budget naquele primeiro momento. Então, assim, a empresa ela precisa mapear com uma certa clareza. Eu acho que ela também precisa deixar claro que, assim, olha, pessoal, existem essas vagas aqui, vocês podem atingir essas vagas desde que vocês compram isso.
e a vaga está aberta. Ou seja, se a vaga está aberta, a empresa tem o budget. Então, ela não pode simplesmente chegar num momento, não, pô, atingi meus KPIs, eu tô apto a exercer uma função, sei lá, de vice-presidente, um exemplo. Aí a empresa fala assim, pô, não é o momento. Mas espera aí, por que não é o momento? Eu acho que tem que ter muito esse alinhamento, tá? E é muito mais o gestor trabalhando esse interno, porque ele representa a empresa, né? Então, ele tem que deixar muito claro isso. E outro ponto que eu acho que vale ressaltar, quando você fala que assim, hoje a nova geração ela quer as coisas muito rápidas, né? Para ontem e tal. Então, primeiro de tudo, tem que ter paciência, porque nada vem com pressa. Você tem que ter calma. Você pode ser um baita funcionário, mas se você quiser pular etapas para conquistar aquilo que você almeja, vai dar merda. Você até me desculpa a palavra, mas vai dar merda. Sem problema. Eu falo isso porque assim, as pessoas que estão em casa e estão nos assistindo, todo mundo já passou por isso, tá? Todo mundo dentro da empresa, pô, você tá voando, pô, quero ser promovido, sabe? Todo mundo, é normal, é do ser humano, faz parte, você almeja. E é bom que você tenha isso dentro de você, almejar crescer. Só que você tem que ter calma, você tem que entender qual é o momento da empresa, qual é o momento do seu time, você tem que ver se a pessoa do seu lado é melhor ou pior que você. E eu não falo melhor ou pior no sentido assim, que a pessoa é horrível. Não, cada um tem sua qualidade, cada um tem aquilo que agrega para a empresa. Só que, de novo, eu sou de exatas. Se eu estou entregando mais que aquela pessoa, eu estou me destacando mais. Eu sou melhor ou pior que ela? Não, mas eu estou me destacando, por algum motivo. A pessoa está se destacando mais do que eu? Sim, por algum motivo. O que ela está fazendo que eu não estou? Então, as pessoas elas têm que mapear isso e deixar muito bem claro para si mesmo se aquilo ou que ela almeja está palpável, tá? E, em paralelo, de novo, a empresa ela tem que fornecer todo esse respaldo para que a pessoa, quando ela chega e ela atinge aqueles KPIs, a vaga dela vai estar lá. Porque se não tiver, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai sair. Aí não vai voltar naquele ponto que a gente comentou no começo, que é assim, as pessoas começam a mudar de emprego, né, por velocidade. Não, ela está mudando de emprego porque a oportunidade que foi dada a ela foi tirada. Então, as empresas têm que ter um certo cuidado e os funcionários também têm que ter um certo cuidado. Eu vejo dessa forma. Não, e esse é um ponto muito importante, porque aqui é um lugar onde a gente está discutindo sobre temas importantes e você está trazendo uma visão dos millennials, assim como eu sou também, de como a gente vê e o que a gente vivenciou. Porque é aquilo, né? Que possam vir coisas novas e que a gente possa se adaptar ao que a nova geração traz de velocidade, seja tecnologia, seja novas skills, a forma rápida de conversar, a menos burocratização das coisas, sim, mas que muitas coisas que foram construídas até agora não podem ser perdidas. E acho que é um pouco disso que você está falando, né? Do processo que foi criado, que a empresa, a corporação, ela é muito grande. Seja ela pequena ou seja ela grande, ela é grande. Porque existem vários processos, existem outras pessoas. Você provavelmente tem pares antes de se tornar o líder maior, até você se tornar CEO, que daqui a 10 anos vai ser outro nome, né? Porque a gente vai mudando os maiores cargos das empresas. Você tem pares e seus pares também têm necessidades. E muitas vezes você se compara com o outro e fala, poxa, mas eu entrego isso e ele entrega aquilo. Importante para nós, millennials, e aí a mensagem vai para você, gestor, que tem... né, essa geração que está recebendo as novas gerações, de avaliar. A minha área ela tem KPIs claros. Eu tenho como mensurar as pessoas que estão vindo. Eu estou sendo justo com elas. Chega daquela politicagem, né, de, puxa, eu prefiro você ou eu prefiro você. Não. Os resultados precisam falar por si só. Eu preciso ter alguma coisa clara para dar para essa geração que está vindo, porque... E aí aqui eu trago um dado, que eu não sei se você sabe, mas... A nova geração ela tem preferido não chegar a cargos de liderança, de gestão, diretorias, porque elas não querem ter o problema para ganhar um pouquinho mais só. Ela prefere ser um analista e ficar analista para sempre, ganhando aquilo que ela ganha. Se a empresa estiver atendendo ela com os valores, com o propósito dela, com a flexibilidade, que é um tema muito importante para ela, ela prefere não ser promovida. Isso a longo prazo é super... caótico, né? Porque uma empresa de só analistas, ela não sobrevive. Ela precisa de pessoas tomando decisões importantes, seguindo direcionamentos diferentes. Esse dado que você traz, eu já ouvi falar assim, é um pouco triste, né? Porque nós que
Eu falo nós porque como nós somos amigos há muito tempo, eu sei da pessoa que você é e você sabe a pessoa que eu sou. Nós olhamos para frente. É futuro e nós queremos crescer. É assim que a gente pensa, né? E quando eu vejo uma pessoa que ela chega nesse ponto, ela não quer ter esse cargo de liderança, eu fico meio chateado porque, assim, muitas das vezes essa pessoa tem um potencial, mas ela acaba se boicotando, ou medo, ou porque realmente ela não quer ter, né, que tomar decisão. Só que aí é assim, né? O que eu aconselho a todos, antes de você pensar num cargo de liderança, procure engrandecer o seu conhecimento, a sua cabeça, esteja mais preparado para as coisas, para que você, quando chegar num momento como esse, você não vai nem pensar em falar, não vou aceitar esse cargo. Pelo contrário, você vai absorver ele de forma natural. Então, da mesma forma que muita gente quer crescer muito rápido, tem muita gente que ela desacelera no meio do caminho, por conta de medo, por conta de alguma eventualidade, enfim. Então, eu falo por mim mesmo. Lá atrás, quando eu era mais novo, eu também queria crescer, absurdo, já fiz várias coisas para crescer, empolgado. Só que quando você amadurece, eu falo com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo que muitas das vezes eu quis pular a etapa. E hoje, quando eu me vejo assim, eu falo, hoje eu tenho mais os pés no chão, eu tenho mais humildade, tenho mais calma, me preparo melhor para poder atingir tal coisa, para que quando eu consiga palpar aquilo e eu pego para mim, eu vou trabalhar com excelência. Porque, de novo, eu trabalho para mim, não trabalho para a empresa. Eu não posso pegar uma oportunidade que a empresa está dando para mim e não corresponder. Porque eu vou acabar me queimando. Eu vou acabar mostrando para a empresa que eu não estou qualificado. Isso, na minha visão, é péssimo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu acho que, pegando 2 ganchos do que você falou, que eu acho muito interessante da gente só reforçar, é o do estude, né? O crie a casca do que as pessoas que você vai encontrar na empresa criaram estudando, né? Sim. Então, muitas vezes, como o Claudinei mencionou, muitas vezes as pessoas não tiveram do passado a possibilidade que você tem, provavelmente não tiveram, e a velocidade que você tem hoje de acessar a informação. Então, se você pode acessar informação e, fazendo um outro link, acessando informações positivas frente àquilo que você entende que é o ideal, se molde antes de tomar qualquer decisão, né? Hoje você com 18 anos, com 15 anos, com 25 anos, ainda não está com a informação necessária para tomar qualquer decisão que influencia seu futuro. Então, saber se você vai seguir uma linha de gestão, se você vai seguir uma linha de coordenação, ou se você vai ser, né, ali uma pessoa mais técnica, ela precisa de embasamento. E você só vai ter embasamento ou vivendo e experienciando as empresas, ou estudando, né? Então, por isso eu acho que esse tema é bem importante. É aquilo que dizem, né? Poxa, grandes nomes não, né, pararam de estudar e são milionários, trilhardários. Bom, tudo bem, né? Se você passou em Harvard, você pode desistir de Harvard, mas antes tome o caminho do aprender para tomar decisões e da humildade que você comentou, de entrar, entender o ambiente, tentar se moldar ao ambiente para depois moldar o ambiente. Eu acho que isso é uma mensagem bem importante porque você tem a agregar, sem dúvidas, com as IAs, com as tecnologias, amanhã com o metaverso, que com certeza vai voltar, com a física quântica, seja com o que for que venha no dia de amanhã. Mas sem embasamento e sem um piso, sem um chão para você pisar, você não consegue andar. Esquece. E eu colocaria 2 pontos aí, né? Primeiro, não tenha medo de pedir ajuda. Tenha alguém como referência para vocês, seja seus pais, seja algum amigo, seja um tio, enfim. Porque isso vai te dar algumas diretrizes e algumas aberturas que muitas vezes você jovem, você não tem. E faz parte, porque nós temos que amadurecer. Nós, como jovens, temos que errar para aprender, né, para amadurecer, para que lá na frente a gente não erre de novo. Então, assim, tenha uma referência. Ah, mas como é que eu vou saber que aquela pessoa é uma referência para mim ou não? Assim, você tem que ver quais são o caminho que aquela pessoa seguiu, como é que ela é no trabalho, se ela trata as pessoas bem, né? Eu não vou falar ética, porque ética, né, é muito mais voltado para o mundo corporativo, mas é até a parte humana mesmo, né?
Pessoa que se importa com o outro, que queira crescer, que dá conselhos. Então, assim, eu falo, por exemplo, eu e o Arthur, nós batemos vários papos, a gente faz vários podcasts entre nós, mas assim, a gente troca ideias, né? A gente nunca brigou para vocês terem uma ideia. Nós conversamos e cada um põe o seu ponto de vista. Muitas das vezes eu não tenho o mesmo que o dele, mas faz parte. Só que um respeita o outro. Então, muitas das vezes, daquilo que já aconteceu, que eu tinha uma visão, você tinha outra, você me mostrou que a minha visão estava errada. E vice-versa, enfim. Então, as pessoas elas precisam olhar as coisas de uma forma mais macro. E automaticamente um pouco mais micro também. Porque elas precisam se posicionar e entender algumas coisas. Não é só sair fazendo. Então, pega um modelo, pega alguém que te inspire. A internet está aí, cara. Ó, IA, tem várias coisas. O YouTube, tem vários profissionais que fazem mentoria de graça. Não é que você vai ter que desembolsar. Mas se você jogar no YouTube mesmo, tem vários podcasts como o seu que possam dar para as pessoas algumas visões que às vezes ela não tem. Então, eu acho que é muito bom, é muito importante, na verdade, as pessoas entenderem isso, tá? Perfeito, perfeito. Não é... Eu acho que é isso, né? É uma construção, a gente... Como a história, né? Você não estamos aqui de repente, né? Aconteceram muitas coisas antes, das quais a gente está estudando ainda, nem viu, né? Outro dia no Egito eu vi que acharam outra coisa e tal, que traz um monte de referências e coisas de como foram a vida no passado. Hoje a gente tem acesso muito fácil a tudo que a gente quiser, mas se a gente não for interessado, pelo menos, que é um ponto que você está trazendo, né? Poxa, ao seu redor. E eu não estou falando do médico que o filho tem que ser médico, né? Do dentista que o filho tem que ser dentista. Cada um no seu universo. A referência que ele menciona, e eu fiz muito isso dentro desses quase 14 anos de carreira que eu tenho, eu busquei referências, tenho vários nomes que eu poderia citar, e provavelmente eles vão sentar aqui no dia de amanhã, que foram referências para mim, porque eu via que eles haviam conquistado coisas que eu queria no futuro. Né? Então, pense que as pessoas conquistam coisas a partir de muitas outras coisas que elas fazem. Não é da noite para o dia que me surge uma posição ou algum bem material, que, enfim, depende do que você é vinculado, né? Mas olhem as pessoas ao seu redor, identifiquem quem são as referências e coisas que você pode aprender com elas. Eu digo até que os maus líderes nos ensinam coisa, né? Nos ensinam a como não ser, né? Mas, mais do que nada, se você está entrando agora, primeiro sinta o ambiente e ouça. Eu acho que se você ouvir, você pode até concordar, discordar, pode ser que você tenha qualquer, discordância sobre o que está sendo colocado ali. Acredite que tem lugar que você concorda, né? Busque os lugares que você concorda com as coisas, mas não discorde de tudo, porque senão você se torna um chato e uma pessoa que as empresas não querem ter, né? E eu acrescentaria, na verdade não acrescentaria, como eu tinha falado, né? São 2 pontos. Eu dei o primeiro e o segundo, e foi o que você comentou, que eu vou pegar o gancho, que é sobre escutar. Tem não lembro a frase ao certo, mas fala que assim, o gênio ou o inteligente é aquele que escuta. Então, escute um pouco. Muitas das vezes você vai olhar e falar assim, pô, aquele cara tá falando mal besteira. Cara, naquele momento pode até ser, mas lá na frente você vai lembrar disso. Então, sempre tenha a humildade de escutar e absorver. Independente se você vai usar naquele momento ou não. Uma hora você vai lembrar daquilo e vai falar, pô, hoje faz sentido para mim. Eu falo que assim, se eu escutasse muito mais no meu começo de carreira, nossa, eu tinha deixado de passar vários perrengues. Assim como você, assim como faz parte também da vida. De novo, os perrengues estão aí pra gente amadurecer. Mas é aquele velho ditado, né? Escuta a mãe quem quer, né? Porque a mãe sabe. Mas por quê? Porque a mãe já é mais experiente. Eu falo hoje eu tenho filho, né? Filha. E assim, às vezes minha filha fala, mas por quê? Mas eu tô falando isso para ela porque eu já tenho experiência. Então, se nós tivermos mais humildade para ouvir, seja um gestor, seja um presidente, seja uma mãe, seja um pai, seja um amigo, você vai poder ter muito mais informação dentro de si para que lá na frente você possa usar. E aí, de novo, a internet está aí com 1 milhão de ferramentas que você pode usar a seu favor. E lembrando que as ferramentas ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Cabe você querer mostrar onde que você quer seguir. Perfeito.
Bom, e para finalizar, né, aproveitando que você mencionou, né, sobre a Helena, que é sua filha, agora você é pai, então você não só é um agente millennial que transforma, a partir da liderança, as pessoas e as gerações que estão vindo, mas também tem dentro de casa Sim. a próxima geração, que é a Alpha. Né? E aí te perguntar um pouquinho, na sua visão, os desafios que você como pai tem, né, para que a Helena todos os dias esteja ali aproveitando o máximo possível da tecnologia, das IAs e das coisas que estão surgindo, né, nesse mundão novo, mas também que não perca as coisas boas que existem, né, do mundo, da infância, enfim, que ela cresça uma composição entre o digital Sim. e o físico. Isso é muito importante, tá? Provavelmente quem está nos assistindo tem filho também, uma boa parte aí. Eu tenho um pouco de cuidado com a minha filha, porque ela é muito pequena, ela tem 6 anos, vai fazer 7. Só que o que eu falo é que assim, eu fico espantado com essa nova geração, essa molecadinha. Meu, eles dominam tudo. Minha filha, ela pega o celular, ela sabe mexer em tudo. Ela sabe ligar pra mim, sabe ligar pra mãe, sabe ligar pra avó. Ela sabe entrar no Netflix. Eu fico espantado, eu falo, meu, como isso? Só que eu também entendo que assim, a tecnologia, ela cada dia que passa, ela fica mais intuitiva. Então, facilita. Não que as crianças não estejam evoluindo, estão sim. Só que na nossa época a gente estava preocupado em jogar bola, jogar peão, jogar bolinha de gude. Era um outro mundo. Agora, quando a criança ela já cresce ali no mundo tecnológico, automaticamente ela já se molda aquilo, ela já vai entrando na roda, né? Então, ela na engrenagem, ela já vai indo. Hoje, assim, as preocupações que eu tenho é muito voltado por conta da sociedade. Porque eu acho que, assim, a parte de empresa, óbvio que não é o momento de eu pensar isso para ela, porque ela é muito jovem. Mas eu vou preparar ela com a educação, que é onde eu vou mostrar para ela o seguinte, fala, filha, tem alguns caminhos que você pode seguir, né? Que é o caminho que o seu pai seguiu. E eu vou mostrar para ela, através da educação dentro de casa, aonde ela pode chegar. Claro que lembrando que é sempre uma escolha dela. Eu não posso forçar ela a nada, mas eu posso mostrar os caminhos. Só que na parte da sociedade eu tenho uma preocupação muito grande. Hoje a gente vive num mundo muito frágil, na minha opinião. Tirando a parte do potencial, a parte de tecnologia, hoje as pessoas são muito frágeis. Você comentou no começo da parte do bullying. Hoje está muito forte. Então, ao meu ver, as pessoas às vezes confundem o que é bullying de verdade com o que não é. Então, tem a parte de drogas, a parte de bebida, que cada dia que passa fica mais predominante na nossa sociedade. Então, assim, a premissa que eu uso dentro de casa, junto com a minha esposa, cara, primeiro nós temos que ser amigo da Helena, né? Só que ela tem que entender que o amigo não quer dizer que eu não sou pai nem mãe dela. Existem regras e que ela precisa seguir e ela precisa entender o porquê nós estamos fazendo isso, porque nós estamos preparando ela para o mundo, né? Então, eu penso dessa forma. Mas, de novo, assim, no mundo corporativo, eu tenho bons olhos para minha filha, que eu acho que ela vai usufruir muito mais do que nós usufruímos, porque muita coisa ainda tem por vir, muita coisa mesmo. Se a gente pegar a própria IA aí, a IA ela é recente, entre aspas, com a evolução que ela teve, né? Com o que ela abrange, o que ela nos entrega. Então imagine quando a Helena tiver 18 anos, o que a IA vai ser? Vai ser um monstro, né? Então, hoje a minha preocupação maior é na parte da sociedade e não na parte corporativa. Perfeito, perfeito. Bom, acho que é isso, né? Aproveitando com certeza ela das evoluções que vão existir na tecnologia e na IA, provavelmente, além das outras que vão surgir, com o direcionamento de vocês como pais, né? Deixando com que elas usem, sim, mas calibrando ali o como utilizar e, mais do que nada, trazendo os valores de vocês como família para que ela cresça e possa usufruir isso da melhor forma, né? Então, acho que é o composto perfeito para ela estar pronta para o mundo corporativo e para a sociedade, que, claro, aí entram todas as adversidades que existem e que a fé vem para nos ajudar. A parte da sociedade que eu falo é uma preocupação de todos, porque todo mundo vive na sociedade, né? Então, são coisas que acontecem no mundo que, assim, todo mundo tem o seu pé atrás, faz parte. A tecnologia também faz parte do nosso dia a dia.
E, de novo, cabe a nós usarmos a tecnologia pro lado bom ou pro lado ruim. Infelizmente, eu vejo aqui no Brasil um pouquinho da nossa cultura interfere muito nisso, né? As pessoas querem dar jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Eu acho que isso, aos poucos, a gente está tirando esse paradigma, mas ainda assim ele predomina. Então, eu acho que se os pais de hoje, né, tentarem e serem mais firmes de desvincular esse jeitinho brasileiro, o futuro para nós vai ser muito bom. E quando eu falo para nós, é para os nossos filhos, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, olhar com, né, mais afinco, que a gente consegue melhorar muita coisa aí. Maravilha. Eu vou te agradecer. Se você quiser dar alguma mensagem para o seu público, para alguém, fica à vontade. A mensagem que eu dou para todos é, cara, não tenha medo, tenha paciência com as coisas, estude. Eu falo por mim mesmo, lá atrás, quando era moleque, não gostava de estudar, mas através do próprio Arthur, que é meu amigo, que eu via ele se dedicando, eu falava, ele está se dedicando por alguma coisa, eu vou também nessa mesma linha. Então, assim, hoje eu falo, graças a Deus eu fiz isso. Graças a Deus eu estudei, mesmo sofrendo, mesmo, né, pé da vida, falar, não vou fazer, mas fui. Porque hoje eu colho frutos. Então, a molecada nova, não tenha medo de estudar. Você não precisa fazer 3, 4, 5 faculdades, mas estude. Se aperfeiçoe naquilo que você quer seguir. Eu dei o exemplo do futebol, né? O cara que joga futebol, que é profissional, ele não fica em casa sem fazer nada, sem treinar. Ele treina todo dia. Ele se aperfeiçoa, ele busca melhorar, seja um médico que precisa estar se atualizando sempre, seja o advogado, seja um gestor. Então, sempre tenha isso na cabeça, humildade, busque novos conhecimentos, que a chance de você dar errado é quase zero. Eu sigo vários especialistas e todos falam, cara, se você fizer a sua parte bem feita, a chance de você dar errado é zero, não tem como. Talvez você não vai atingir aquilo que você queira no momento que você quer, mas você vai atingir em algum momento, se você seguir o caminho correto. Não tem corta-caminho. O caminho é longo, é duro, mas lá na frente você vai ser recompensado. Eu penso dessa forma e eu acho que é isso. Perfeito. Muito obrigado, Claudinei. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.